Bem-vindo ao canal do JB. Eu peço a você que chegou até aqui que dê um like. Isso afirma que você gostou, mas eu peço que faça isso antes. Vai ser legal o vídeo. Que você se inscreva também no canal e que comente. Eu quero saber o que é que você pensa, o que é que você achou da nossa reflexão. O que é fé e suas implicações? Bem, a ciência da religião responde. Essa não será uma reflexão tão somente cristã ou de alguma religião específica, mas é uma reflexão sobre a fé aplicada à religião. Se eu fosse falar sobre a questão de fé, por exemplo, no cristianismo, eu diria, fé é baseado na palavra. Assim, Deus diz, eu vou fazer isso. E como resposta, o fiel vai responder, eu creio. No entanto, o nosso exercício aqui é de reflexão, usando para isso a ciência da religião. E a ciência da religião, ela quer compreender os discursos religiosos. Como é que os povos eles se entendem, como eles se articulam essa ideia da última realidade. Seja ela no sentido do Deus único, né? E esse Deus único ele pode ser visto, como se chama na teologia, uma figura antropomórfica. Ele pode ser visto como algo que não é concretizável. Ou ele pode assumir a ideia de várias divindades, como é o caso do hinduísmo. Ou mesmo essa ideia de um absoluto abstrato, como é o caso do budismo ou do taoísmo. Isso é fé. Você compreender a ideia do sagrado que diz que todas as religiões são iguais, né? Todas levam para o mesmo caminho, nós já conversamos a respeito disso. Isso é você reduzir muito esse conhecimento. É um reducionismo muito pobre. Talvez a pessoa não queira estudar, ela não pesquise, é uma falta de interesse em perceber a multiplicidade cultural nas religiões. Por que reduzir essa multiplicidade cultural e de fé é dizer que tanto faz, todas elas levam o mesmo lugar, todas elas são a mesma coisa. E não são. Elas não são iguais. A fé assume uma postura na leitura de algumas pessoas, de que é algo de positividade nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo hedonista. Em determinados momentos da vida, a pessoa passa por tribulações, doenças passageiras, as doenças incuráveis, traições, tristezas, desilusões amorosas. E agir com fé é ter uma expectativa de que alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai se transformar para melhor. É ficar esperando que algo, instintivamente, a pessoa sabe que vai acontecer. Nesse momento nós estamos falando de uma fé cristã. Para a ciência da religião, algumas coisas ligadas à fé, como por exemplo, a transcendência, aquilo que transcende, ela é entendida de várias formas, de várias maneiras. Se você diz que Deus se manifesta em várias culturas, de maneira única e individual, isso já está indicando que você está falando de religiões monoteístas, religiões do livro, religiões de salvação, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. Essas religiões pensam em um Deus único, que são simbolizados de formas diferentes. Nisso, a fé ela se revela de maneira diferente, mesmo assim. Fé é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia. Está presente, inclusive, em diversas expressões populares. As principais expressões que se usa a palavra fé e seus significados, nós encontramos na sociedade assim. Fazer fé é crer em alguém. Nós usamos inclusive essa gíria, eu faço fé. É você acreditar em alguém. Dar fé é você testemunhar como verdade. Isso é uma linguagem assim, muito nordestina. Deu fé. Boa fé é você acreditar em uma pessoa, ela tem credibilidade, honestidade, ela honra um acordo. Essa pessoa é de boa fé. Essa pessoa é de má fé. É atuar intencionalmente, né? Em querer enganar alguém, lesar, enrolar alguém com palavras e significados que, de tanto que são utilizados, essas palavras que eu acabei de falar, elas acabam sendo banais, né? E mal compreendidas. O seu sufixo. Mesmo assim, mesmo com toda a coisa
comum do nosso cotidiano, que estamos acostumados em ouvir e falar, quando nós falamos a palavra fé, o seu real significado, do lado positivo, ele escapa e não revela o que a fé é e qual o seu real significado. Ora, alguns anos atrás, a ciência chegou a uma conclusão que, com os estudos, que as pessoas que creem em algo, que esperem algo, que têm esperança, né, em alguma coisa, ou seja, que têm fé, são mais felizes e vivem mais. Isso foi relacionado, além de o estudo comprovar que estas pessoas que têm essas crenças, analisaram que os benefícios dessas crenças estão relacionados às questões da saúde humana. Em síntese, fé e religião são termos bem diferentes. Isso porque a religião é a forma que as igrejas, os terreiros, os templos e outros tantos meios para se praticar fé, nesse sentido, estabelecem regras e conceitos que nós chamamos de dogmas. Por outro lado, a fé é algo característico de cada pessoa, sendo um sentimento assim desenvolvido de forma única. Para alguns, se aprende a ouvir. Para outros, eles aprendem sentindo, percebendo, porque ela surge com o passar do tempo. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem-vindos. Se nós fizermos um recorte de conceitos, eu sei que muitos não gostam de trabalhar essa questão de conceitos, sem problemas. Eu troco o nome para formulações, mas é porque eu gosto. E também estamos fora da academia. Então vamos falar das questões de formulações para alguns ou conceitos. Fé é uma esperança, uma convicção total e completa que alguma coisa ou alguém, mesmo que não exista comprovação, evidência, sinal ou fato, é o que me dá esperança. Quando eu levo isso para a prática, no que assim se refere à religião, as nossas diferenças, as diferenças do outro começam a aparecer. Então a fé, ela acaba por se tornar algo complexo, se não houver um diálogo bem apurado da questão. Por exemplo, no cristianismo, na religião católica, a simbologia de Deus, ela é plenamente vista através da arte, dos quadros, dos murais, das estátuas, dos símbolos. Por outro lado, em outra religião monoteísta de salvação e religião do livro, o judaísmo ou o islamismo, essa compreensão de Deus é mais abstrata. Para eles, essa questão da simbologia, ela é desrespeitosa. Porque você concretizar, criar uma simbologia de Deus, é querer diminuir a sua soberania, a magnificência de Deus. Daí nós entendemos porque não se trabalha com manifestação artística de Deus através da arte, por exemplo, no islamismo. Para não ser tão abstrato, eu respondo, isso é fé. Quando você retrata Deus de alguma maneira, através da arte, você comete, no caso para essas religiões, uma blasfêmia. Porque você associa Deus ao que ele não é. Assim pensa o Islã. E como é que ficam as culturas onde não necessariamente não se possui uma divindade? Eu dei exemplos em outros vídeos. Eu coloco o exemplo aqui do taoísmo, que associa Deus a uma força maior. A ideia última, como um princípio cósmico. Chama isso, então, de Tao. E o Tao, ele se manifesta na tensão entre dois polos. Eu gosto de fazer esse desenho para os meus alunos, o Yin e Yang. Mas ele é muito maior que isso. É uma força criativa. Porque enquanto no Yin e Yang,
há uma linha tênue que separa o bem e o mal, que está dentro de uma esfera equilibrando as forças cósmicas. Né? A gente vê isso aí quando eu trato desse assunto do tal para os meus alunos. A fé é inimiga da dúvida e companheira da firmeza, da força e da segurança. Vamos ver um pouco como aparece a fé em algumas línguas. No grego, pícia. Fé é pícia, que quer dizer acreditar. No latim, o termo é fides. Fides aponta para uma postura de fidelidade. No idioma hebraico, nós já temos uma outra forma que dá firmeza ao que já foi falado. Né? Nós temos um dos registros mais antigos da palavra fé, que é emuná. Acontece, eu não vou nem pronunciar como se deve pronunciar, mas aconteceu no livro de Abacuque, que também está presente na Bíblia Sagrada. Né? Está presente também na Bíblia Sagrada cristã, católica e protestante. Os principais significados da palavra emuná são fidelidade, confiança e lealdade. No Zen budismo, ter fé, por exemplo, de uma maneira prática é você crer nas palavras de Buda, do Dharma. Né? É acreditar que aquilo que Buda deixou como experiência mística é verdadeira. E o religioso budista, ele sabe disso. Ele aprendeu, porque ele leu. Porque ele lendo, ele acredita naquelas palavras. E se ele acredita, ele experimentou ou vai experimentar. A fé é experimento, ela é prática. É confiar e praticar para o Zen budismo. Diferente do ateísmo, a fé é um contraponto, ela é o grande ponto de partida da religião. Mas ela é a negação no ateísmo. Serve até de reflexão aqui. Por exemplo, dizer que Deus existe é uma questão de fé. Mas dizer também, categoricamente, que Deus não existe, o meu amigo ateísta não gosta disso. Também é uma questão de fé. Mas o ateísmo é saber que ele nega isso tudo. Né? Como vimos até agora, parece ser realmente uma questão de linguagem. É isso que eu quero mostrar para vocês. É uma questão de linguagem e de compreensão, de entendimento. O ser humano é esse ser assim multidimensional. Todos somos racionais. Né? Todos somos, para alguns, espirituais. Uns mais, outros menos. E essa pluralidade contraditória é uma das marcas do ser humano. Né? Porque tudo o que já vimos até aqui, quando se refere à religião, né, nós, nos termos das dimensões diferentes, que buscam, estão preparados para respostas diferentes ou não. Tudo que a gente viu até agora. Todos nós temos uma dimensão específica. E essa dimensão é chamada de fé. Seja nas questões de acreditar em alguma coisa, certeza, esperar que algo será melhor, que vai melhorar, o que vai acontecer. Ou simplesmente da certeza. A religião impulsiona isso para uma vertente chamada por nós da ciência da religião de hierofânica. Religiosa e espiritual. A religião nos impulsiona a isso. Essa dimensão espiritual, religiosa, não pode reduzir aquelas questões das dimensões da razão. Nem também a razão pode subdimensionar essas questões da fé, da espiritualidade. Ok, gente. Até a próxima.